Se você se interessa em relação à medicina diversa, a gente está com um assunto bem interessante hoje. Vamos falar sobre a medicina do cannabis. Fique ligado que hoje vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos a mais um Albucast, o podcast da Albuquerque. Eu aqui, Ayrton Albuquerque, sempre prestigiando a vocês com informações maravilhosas, como teremos hoje. A Amanda, que é lá do nosso escritório, acho que vocês já estão se acostumando com ela. Hoje, infelizmente, a Aline não vai poder estar aqui, mas estamos aqui com a Aline Menezes e vamos falar sobre a medicina canabidiol. Cannabis, ela é uma consultora. Vou deixar você se apresentar, Aline, por favor. Muito obrigada pelo convite, Amanda. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que realmente é muito amplo. Então, vamos falar um pouquinho hoje de sistema da endocannabinoidia, que é o sistema canábico que nós todos temos no nosso próprio corpo, né? É um assunto bem interessante. Sim. Esse. Eu tenho certeza que o pessoal que vai estar nos assistindo, eles vão fazer muitos questionamentos, porque é algo que muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. A gente estava aqui nos bastidores, estávamos falando, né, que você tem que... A palavra que você utilizou, eu fiquei assim, exorcizar, não é isso? Exorcizar, exorcizar. O médico e às vezes a família, né? Sim. Por causa de preconceito, por causa de falta de entendimento sobre a cannabis. E eu achei bem interessante. Aproveitando aqui, já falando dos bastidores que a gente estava comentando, você falou que é desde 2016. Conta um pouquinho dessa história pra gente, Aline. Como tudo começou. Então, eu tenho 2 filhos autistas, o Miguel e o Benício, um de 13 e um de 10 anos. E em 2016, aquela aflição, né? Aquela angústia por querer o melhor tratamento, sempre à frente. Eu sempre muito atenta, participativa com as mães. Eu fazia parte de um grupo de mães americanas no Facebook. Então, a gente... Isso em 2016? 2016. Aí eu tava lá, aí começou a pipocar nos Estados Unidos, cannabis medicinal para autismo. Eu falei, gente, eu tenho que correr atrás disso. Tudo muito novo na época, né? Nossa, né? Nem imaginaria, né? Aí eu falei, quem no Brasil, qual médico que tá trazendo isso para cá? Alguém já deve estar falando sobre isso aqui. E na época eu descobri o doutor Eduardo Faveré, e ele nos atendeu. Então, Miguel não tinha, a gente no Brasil não tinha, assim... não era permitido ainda para autismo. Então, tinha epilepsia, algumas doenças neurológicas, bem breve, né? Só que ele foi fundo, ele nos orientou, ele abraçou, acolheu nossa família. Então, a gente aprendeu tudo. A gente foi fundo, a gente aprendeu... Mas teve dificuldade já para trazer a medicação para o uso do seu filho? Sim, porque naquela época... Miguel, não é isso? O laudo tinha que ser super extenso, super detalhado. Naquela época, a Anvisa, você tinha que mandar por correio toda a documentação, esperar um prazo de 60 a 90 dias para a Anvisa devolver uma carta timbrada e você tinha que andar com aquilo no carro, senão era preso, uma loucura. E o primeiro óleo que eu comprei do meu filho custou R$ 2.800. Você pensa, em 2016. Hoje a gente tem óleo de R$ 190 no mercado. Então, assim, tem melhorado muito. Ainda não é um medicamento super acessível, mas, assim, em comparação ao que foi, a gente está muito bem. Você desbravou, né? Conseguiu aí já favorecer a outros, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ela hoje é uma consultora, dá consultoria para médico, para família, inclusive favorece trazendo medicação, como você falou, da Califórnia, direto para o cliente, né? Isso é muito bom. E o engraçado é que é a maternidade que te fez descobrir essa parte da tua profissão, né? Sim, eu falo que eu fiz do limão uma limonada, né? O destino, porque assim, eu tenho um hiperfoco, então eu já me apaixonei pela medicina, que é uma medicina integrativa. Então, desde então, fui estudando, e, portanto, falar em podcasts, levar o assunto, gravar, mostrar o dia a dia dos meus filhos usando e a melhoria deles com essa medicina, foram surgindo as oportunidades. Mas conta um pouquinho sobre essa questão da melhoria. Então, eu tenho 2 filhos, os 2 são autistas, só que um é severo, nível 3 de suporte, e um é nível 1. Hoje, ambos fazem uso da cannabis medicinal, só que tratamentos diferentes, composições diferentes, óleos diferentes, nem tudo é canabidiol, nem tudo é a mesma coisa. E existem vários tipos também, né? Vários tipos. Por exemplo, canabidiol é uma molécula da cannabis, só que popularizou esse termo que a gente usa, o canabidiol, para ficar mais brando, para a gente não chegar geralmente com uma família que não tem tanto conhecimento. O médico vai introduzir cannabis no meu filho. Maconha no meu filho. Então, assim, o pessoal de cara é maconha. Popularizou cria uma coisa ou outra. O termo canabidiol, mas o canabidiol é somente uma molécula da cannabis sativa, da cannabis. Então, por exemplo, assim, hoje a gente tem mais de 100 moléculas isoladas que a gente usa de forma terapêutica. É o Miguel e? Benício. Então, por exemplo, o Miguel hoje, ele usa esse formato em gummy, em jujuba. Jujuba, né? Usa ele interessante, né? Ele usa como SOS para cefaleia, tipo, muita dor de cabeça, nem propriamente
um quadro do autismo. Que é interessante essa forma de apresentação, né? Porque tem algumas crianças que têm uma recusa de consumir certos tipos de conteúdo. Então, a jujuba, ela vem como um doce, né? Com certeza. E aí, acaba você fazendo um tratamento, né? Sim. Sem a criança, ao menos, saber. E tratando-se de autismo, tinha muita dificuldade de introduzir, antigamente, um óleo de cannabis, porque eles realmente eram um extrato. Então, vinha aquele gosto amargo, né? horrível, assim. Muito, pra mim, era, nossa, como é que, né? E hoje a gente tem tecnologia que não tem cheiro, não tem gosto, pingou, foi. Você sente um pouquinho da oleosidade. E também tem outras tecnologias que, tipo, essa nanotecnologia dissolve em qualquer tipo de líquido. Então, você não vê. Também o medicamento é muito fácil introduzir. Você estava falando da melhoria. Como é que foi isso aí para as crianças? Então, o meu mais velho, que foi a chave para tudo isso, porque a gente estava buscando de qualquer maneira, porque ele tinha muitas crises comportamentais, só que a gente descobriu com o longo do tempo que era muita dor de cabeça, porque além do autismo ele tem outras comorbidades. Então, hoje a gente usa exclusivamente, por ser anti-inflamatório, o óleo. A gente usa CBG isolado, por exemplo, que é outra molécula dentro da cannabis. É naturalmente anti-inflamatório, né? Naturalmente. Neuroprotetor, anti-inflamatório, anticonvulsionante. Então, assim, 45% dos autistas têm epilepsia ou poderão desenvolver ao longo da vida. Então, eu estou prevenindo, dando. E existem muitos medicamentos que são usados hoje em dia que não trata, né? Tem o efeito rebote, né? Sim. E eu vejo muitas famílias que acabam usando o canabidiol depois de tentar tantos medicamentos e não ter um resultado positivo, né? Sim, é porque geralmente os próprios médicos fazem o efeito, a linha do tempo ao contrário, né? Que a gente que tem tantos benefícios hoje vê que poderia ser diferente, porque a gente está falando de uma medicina natural. Ah, mas tem o THC, que é a molécula psicotrópica do autismo. Claro que vai ter que ser analisado e ver se esse paciente é sensível ou não. Mas ele também é muito importante para, por exemplo, as pacientes que têm epilepsia, independente se é autismo, é maravilhoso, tem que ter. Sim. Então, toda a planta em conjunto, ela faz um efeito que a gente chama de entourage, um efeito comitiva, que é sensacional. Mas tem casos que sim, te isola. Né? O médico, o prescritor, o dentista, o veterinário, ele isola, dependendo do quadro clínico. Você já começou a trazer outras áreas da medicina que também estão utilizando, né? Mas é claro que sim, meu filho hoje, ele é autista nível 3 suporte, ele usa outros fármacos e adjunto à medicina canábica. E o meu outro filho, que tem 10 anos, ele só usou e só usa até hoje canabidiol. Eu vi você compartilhando antes e depois da medicação. Sim, é absurdo, né? O dele foi, assim, sensacional. Meu filho estava com 7, 8 anos, muito travado, o vocabulário muito, muito curto, que o meu, que é de 10 anos, ele não fala, ele não é oralizado, ele não fala nada. O de 10 anos, o mais novo, ele fala algumas coisas, só que era muito restrito. Eu comecei a dar, eu falei, vamos embora. O outro já fazia tempo, usa tempos, eu falei, vamos. E em 2 semanas, assim, ele ampliou muito o repertório, o vocabulário dele, a socialização. Nossa, outra criança, ele melhorou muito nessa parte mesmo da cognição, da parte social, da parte psicomotora. Ele melhorou muito. E é o único fármaco que ele faz uso e fez desde que ele nasceu. E nessa pegada que você tem aí do dia a dia, você tem observado muita dificuldade de poder implementar esse tipo de terapia, seja a aceitação por parte dos médicos, mas principalmente, né, as famílias. Você acha que ainda existe muito preconceito? Um estigma, né? Ser quebrado? Muito. Muito, muito, muito. Pela parte dos médicos também. É por isso que a gente faz, dentro das empresas, o trabalho de educação continuada. Aqui mesmo em Teresópolis, eu vou fazer um dia 6, que a gente vai trazer um médico speaker. Eu tô acompanhando. Uma biomédica para dar uma aula só para os médicos. Então, às vezes, a pessoa tem uma insegurança, né? E, na verdade, a gente não precisa de grandes estudos, uma pós-graduação, por exemplo, para prescrever cannabis. É como se fosse um medicamento e eu estou apresentando. Ele estuda, ele vê as aplicabilidades. A gente tem, dentro das empresas, PhDs em análises clínicas que tiram todas as dúvidas. Que, por exemplo, você é geriatra. Oi, eu quero saber as aplicabilidades. Realmente, no que é bom isso aqui? Né, dentro da geriatria. E tem um profissional lá que vai capacitar ele, vai ajudar ele na prescrição. Eu acredito que existe realmente muito preconceito. Mas vou aproveitar, vou provocar o público. O pessoal que estiver nos assistindo, a gente vai tentar divulgar bastante. Esse mês a gente fez aqui um podcast anterior a esse, as pessoas que certamente vão ver, vamos falar sobre autismo. E hoje a gente vai falar desse tratamento. Para provocar todo o pessoal que está nos assistindo, se você tem, aí fica só entre a gente,
não confio. Coloca nos comentários, fala alguma coisa, porque eu gostaria de saber a sua opinião. Eu acho que realmente existe muitas pessoas que têm dificuldade de aceitar esse tipo de tratamento, até porque a cannabis é ligada direto à maconha. Então o pessoal fica naquele estigma da maconha, de droga. É como se o cara fosse fumar um baseado, alguma coisa nesse sentido, e nada a ver, né? Pensa, vai drogar meu filho, vai drogar meu filho, vai ficar um viciado Não, e é um tabu mesmo. E, por exemplo, a gente tem ferramentas medicamentosas hoje da cannabis que tem um público muito forte que é do recreativo. Então, assim, o cara não quer mais fumar, mas ele não quer abrir mão do efeito terapêutico que aquilo tem na vida dele. Porque, assim... E são coisas distintas, né? Vamos combinar, né? Porque fumar faz mal, mas o efeito que aquela substância que ele está usando causa nele é terapêutico. Se está fazendo bem para ele, é terapêutico. Então, ele não quer mais fumar, ele não quer, às vezes, fazer uso de alguma coisa ilícita e ele quer continuar tendo o bem-estar dele regularmente. O psiquiatra, ele transfere o que a gente tem hoje seguro, que é medicamentoso, que é regularizado, porque a Anvisa autoriza. E hoje você trabalha com isso, né? Sim. Então, muitos pacientes que nem querem mais fumar, eles vão... a gente vai migrando o médico para o uso da gummy, por exemplo, o dos óleos, para tentar fazer esse desmame do uso do fumo. E hoje ainda é possível também fazer o plantio, né? O cultivo. Sim. É mais difícil, né? Judicialmente falando, mas hoje é possível. Você pode falar pra gente sobre esse processo? Então, hoje no Brasil... E acha que realmente isso vale a pena? Porque é bem complicado esse assunto, né? Então, depende... É a intenção, né? Então, a gente falando de forma medicinal, eu sou pró-vida. Então, se você tem condição de aprender, estudar, extrair, fazer seu próprio medicamento, quem sou eu para dizer que não? Eu, por exemplo, hoje não tenho logística, não tenho tempo para isso. Eu já fiz isso, hoje eu não tenho. Então, e hoje eu tenho um medicamento que eu consigo custear. Quando eu não consigo pagar, eu aciono a justiça. É um medicamento que meu filho precisa. Entendeu? Então, alguém tem que arcar com isso aí. Mas se a pessoa quer ir a fundo e tem condição, eu sou pró-vida, vai lá. Só que hoje no Brasil a gente tem essas associações que fazem também, que fornecem esse medicamento com as vias também que eles têm. A diferença é que hoje a gente tem um portfólio com mais de 500 produtos, não só das empresas que eu trabalho. Então, assim, hoje o médico ele quer um produto de THC isolado. Não tem ainda no Brasil, a gente não fabrica isso aqui. Como funciona isso? Então, as associações... Deve ser mais fácil do que em 2016, né? Com certeza. Hoje tem um HC, tipo, você quer cultivar, você quer fazer o seu cultivo para o seu uso medicinal, não sei qual a necessidade do paciente, ele corre atrás, ele vai conseguir. Tem advogados especialistas só em HC para buscar atrás, mas ele tem que provar para a justiça que ele é autossustentável. Ele tem que ter um laudo, né? Ele tem que ter um laudo, uma indicação clínica, e ele tem que provar que ele é autossuficiente, que ele sabe fazer aquilo. Aí entra aquele curso, né, de cultivo, aí tem que ter aquele relatório da necessidade clínica. Sim. E toda uma burocracia, hoje né? tem mais de 80 associações no Brasil que fazem esse trabalho de distribuição medicamentosa para famílias que se associam. Aí lá na associação vai ter que ter um técnico agrícola para testar o solo, tem toda uma equipe médica, uma equipe técnica para dar conta desse cultivo da qualidade do produto. Aí eu não consigo, Aline, falar por todas as associações se está todo mundo fazendo certo. Eu consigo falar pelo produto que eu desço hoje, pela 660, pela RDC, que eu tenho certificação de tudo. Então, a gente sabe exatamente tudo que tem dentro desse vidro aqui. Eu acredito que a melhor opinião é aquela que já vem toda formada. É uma opinião que você está reestruturando. Eu estou falando assim, se falar para mim, Ayrton, você prefere qual dos dois meios? Aquele que se me perguntar, eu prefiro o medicamento que já vem todo pronto, porque, como você me falou, para poder a pessoa plantar, ela vai precisar aí de ter diversas questões que vão ser muito mais complicado. Mas é possível. É possível. Né? Então, mesmo... eu estava vendo que foi em 2015 que o uso do canabidiol medicinal e terapêutico deixou de ser criminalizado no país. Então, mesmo tendo se passado 10 anos, ainda existe um processo muito longo de democratização e sobre quebra de preconceitos, né? Sim. Hoje, no teu trabalho, você tem tido dificuldades para trabalhar com essas famílias? Existe todo um processo social antes do uso? Fala como que é a tua realidade hoje atendendo as pessoas. Eu acho que o maior desafio hoje é realmente introduzir a palavra cannabis, tanto para o profissional quanto para a família, e o bolso, o dinheiro. Custa caro ainda? Então, depende do protocolo que o médico vai passar. Mas assim,
o óleo, foi o que eu falei, já paguei R$2.800. Hoje tem o mesmo óleo, eu pago R$390 mais frete. E as empresas... Todos eles vêm de fora. A gente no Brasil é o seguinte, vou explicar para vocês. No Brasil a gente tem 3 vias autorizadas legais para o paciente fazer o uso da cannabis medicinal. São as associações. RDC 327 são os fármacos que estão na farmácia. E RDC 660, que é o que eu trabalho, que são os produtos importados. 60% dessas vendas no Brasil hoje em dia são por essa resolução que eu trabalho, pela 660. Sim. Até por causa do portfólio. A gente não tem dispensário no Brasil, a gente não faz medicamento no Brasil. As associações fazem, mas é aquilo. Como é que funciona? Se um médico hoje passou uma receita para o seu filho e você optar em entrar em uma associação, você pode fazer isso. Só que, se o médico ele formalizar muito, personalizar muito bem esse tratamento. Ah, não, eu quero um balme para fibromialgia e eu quero que no SOS o meu paciente tome uma gama de THC isolado. Não tem no Brasil hoje ninguém fazendo isso. Então é limitado, né? Então o paciente ele tem que procurar a RDC 660, que é a resolução que eu trabalho, para poder ter algo mais personalizado. É isso. Então, a gente tem produto. E a 327, que são os fármacos à base de cannabis que estão na farmácia, são muito limitados também. Então, eles trabalham geralmente com os básicos, que é o full spectrum e o broad. A diferença deles são as miligramagens e é o óleo que tem THC e o óleo que não tem THC. É basicamente isso que tem nas farmácias hoje, com o preço... É muito mais simples e mesmo assim o preço... Como é que é o preço? Maior do que os importados. Então, assim, você até encontra um óleo, às vezes, de R$190, mas de 10 ml. Então, assim, na hora... Não tem o custo-benefício. Não tem. Se botar na ponta do lápis, não tá valendo a pena. Mas é claro que é livre escolha, é o prescritor que define isso, né? O médico, o dentista ou o veterinário que ele define. Hoje, por exemplo, o veterinário ele só pode prescrever de associação, não tá liberado. Cada hora muda, né? Vai mudando. A Anvisa, ela vai... Mas achei interessante, você falou geriatra, ginecologista... Parkinson. Nossa, são cuidados paliativos, durante a quimioterapia, é infinito, tem pra tudo. A gente tem loções, por exemplo, essa daqui, dermatologista que indica, que é pra... A pele? É pra pele. É um skincare à base de cannabis. Então, mas é muito efetivo em cicatrização. Skincare? É um skincare. Interessante. Com ácido hialurônico. Esse estudo está sendo cada vez mais ampliado, só não pode falar lá para minhas meninas, senão... Mas é maravilhoso, eu sou suspeita para falar. Então, a gente tem vários formatos aqui para dor. Então, por exemplo, essa empresa que eu trabalho agora, ela tem uma linha só de academia. Só para... Suplementação? Não para dor. Caramba. Recuperação muscular. Né? E é muito efetivo, assim, incrível. Então, tem muitas aplicabilidades. Como eu falei, estava falando nos bastidores. Tipo, ginecologista... Tem um estudo magnífico, super amplo, e que vai ser publicado, se Deus quiser, tudo direitinho, para não ter para a parte de endometriose. Então, que é algo muito sério, né? Que as mulheres sofrem. Absurdas. Isso aí. Então, o gineco, hoje, ele já associa ao tratamento dele o canabidiol para essa parte. São dores crônicas, né? Sim. Você falou até na parte da ortopedia também usa. Para fibromialgia, artrite, artrose, é, assim, sensacional. Tem muita aplicabilidade. Então, assim... Divisor de águas. Todo mundo associa a cannabis medicinal ao psiquiatra e ao neurologista. Só que eu falei, no mercado hoje, os nossos maiores clientes, nossos maiores consumidores são os pacientes da geriatria, da ortopedia. Sério? Eu imaginei que fosse da neurologia, da parte do autismo. Já foi. Hoje em dia, sim, essa parte para Alzheimer, demência, é sensacional. Essa eu não sabia. A minha avó faz uso há 4 anos. Agora, a questão é aquela que a gente falou também, infelizmente, e a gente tem batido muito nessa tecla ultimamente, que é em relação à limitação do plano de saúde a fornecer determinados tratamentos que está documentado, tem ali toda uma base e as pessoas, infelizmente, têm que judicializar para poder ter o tratamento. Não só em relação a cannabis, mas terapias e etc. Hoje a gente vê muito corriqueiro famílias entrando judicialmente para ecoterapia, hidroterapia, de coisas que deveria ser de fácil acesso, principalmente porque é algo pago, né? Sim. Você pode até falar um pouquinho melhor que eu sobre isso. Esse abastecimento médico, essa cobertura medicamentosa, o plano, quando o cidadão ele tem o plano, ele tem que fornecer. Mas quando não tem, é o SUS. Então, a gente já observa até várias prefeituras fazendo compras colossais, assim, de cannabis para o fornecimento, porque sai mais barato essa compra em grande escala do que
paciente fica toda hora na defensoria, entrando. Mas a gente tem falado sobre isso. No podcast anterior, inclusive a minha filha Aline, que também é advogada, ela falou até da responsabilidade do SUS. Porque a gente está falando dos planos de saúde, mas o direito à saúde está na Constituição. Sim. É algo que, em primeiro momento, o SUS deve fornecer. Então, quando ele não fornece, aí todos esses elementos que têm que ser considerados, seja particular ou não, vão entrar e aí o final acaba sendo o judiciário. Infelizmente, acaba sendo. O direito à saúde, né? Direito à vida. Direito à saúde, muita exatamente. Gente não tenta até ir à frente na questão da cannabis por achar que não consegue custear. E tudo bem, mas vamos tentar outras vias. Não é direito, gente. Direito à saúde, direito à vida. E às vezes o médico, ele não prescreve porque ele vê o perfil social daquele paciente e ele já acha que não vai ter condições. Pô, eu queria tentar. Mas o custo é muito alto, já que a gente está falando sobre isso. Qual seria o custo hoje aproximado para alguém que faz tratamento de cannabis? Vamos falar do que mais sai hoje, tá? Que é o Full Spectrum e o Broad Spectrum. São os óleos mais usados no Brasil. 3 mil, esse óleo aqui, por exemplo. Ele é um Broad Spectrum 3 mil. Ele é carro-chefe de todas as empresas, é o que mais sai. Ele custa hoje, os valores na parte que eu trabalho flutua conforme o dólar. Mas hoje está em torno de 390 a 500 reais. Isso seria a unidade. Que dura quanto tempo, mais ou menos? Depende, porque depende do corpo, né? Então, geralmente... Em tese, uma média. 1 mês e meio. 1 mês e meio. Botar. Lá em casa, o meu filho chega a quase 2 meses. Eu não acho, sinceramente, eu não acho. Ainda que seja pesado, mas 300 e poucos reais em um. A questão é que não é apenas um, né? Às vezes você tem uma gama de medicação que tem que... Mas geralmente o que mais sai, assim, em larga escala, são esses 2 óleos, o Full ou Broad. É essa média. Mas a gente está falando de salário mínimo, realidade do Brasil, é um medicamento super caro ainda. Mas aí por isso que eu gosto de informar. Não desistam, vamos procurar direito à saúde. Sim, e até aquelas famílias que não conseguem custear, existe como a gente entrar judicialmente e fazer com que o próprio município, né, no caso, pague não tem como nem dar nega. De tanto que já tem de... Jurisprudência. Tanto que não tem como, pode demorar. E engraçado, eu tenho vários pacientes do Brasil inteiro. E tem pacientes que entraram, sem ser pelo plano de saúde, que tem plano de saúde, mas escolheram entrar pelo município ou pelo estado. Às vezes, sai mais rápido pelo município do que o plano de saúde. Interessante, né? Interessante. Aí tá aí uma dica, né? A burocratização do plano de saúde é absurda, né? Sim. De tudo. Terapia, que a gente vê muito, né? Nessa parte jurídica, muitas famílias que entram com dificuldade de recusa, ou muitos planos de saúde que recusam, inclusive, a aceitar aquele paciente porque ele já vem com um laudo. Então, porque não adianta a gente fazer só o medicamento, né? É um conjunto, né? Terapia, estimulação familiar, a medicação. E você falou sobre o preço, é muito interessante, porque às vezes essa pessoa que faz esse uso medicamentoso, o acúmulo de uma medicação para isso, uma medicação para aquilo, às vezes quando junta tudo, vale mais a pena a gente investir em algo natural, que não necessariamente, mas muitas das vezes vai tratar diversos sintomas em uma medicação só. Claro que varia de caso para caso, né? Sim. Mas se colocar na balança é algo que vale a pena o investimento. Ela já começou a dar, né, o spoiler em relação ao que aconteceu com os filhos, que melhorou muito, mas dentro dessa sua vida aí de buscar, né, ajudar muitas pessoas, você tem algum caso aí que você possa dizer que você viu assim algo, como você disse outra hora, milagroso em relação ao uso? Dependendo da aplicabilidade clínica, eu posso dizer que eu sou um milagre, por exemplo. A gente tem o cannabis. A gente tem um produto hoje, esse que, por exemplo, é o THCV. Ele foi desenvolvido para diabetes tipo 2 e sobrepeso, obesidade. Ele tem vários estudos que comprovam que ele freia, né, a compulsão alimentar. Eu emagreci 22 quilos, só usando ele. Eu acompanho o seu processo de emagrecimento. Mentira, na verdade. Maravilhoso, tá? Olha que esse tema é um tema alto. Quem não quer emagrecer, né? E eu tenho mais de 15 relatos clínicos de pacientes que eu tô com um agora que emagreceu 33 quilos só usando cannabis medicinal. Ou seja, são vários grupos que podem procurar esse tipo de assistência. Endócrino, por exemplo, agora esqueci de mencionar, tá focando nisso, porque a gente fala que é o... Não, mas o endócrino não são as canetinhas? Então, o THCV veio para bater de frente com as canetinhas. Com certeza. É o natural. Eu já usei todas as canetinhas sem imaginar. Não tive o resultado que esse produto, esse medicamento me trouxe. E o melhor é porque, vem o tratamento medicamentoso, mas isso desencadeia outras melhoras, né? Melhora a nossa autoestima, nossas condições mentais. Até quando o intuito não é exatamente tratar um transtorno, né? Sim. Exatamente. Mas nessa questão do emagrecimento, que nem sempre vem de um transtorno, melhora a qualidade de vida, né? Totalmente. E assim vai melhorando todas as outras coisas. E você, como mãe atípica,
você cuidando de você, cuidando da tua condição mental, você consegue, inclusive, cuidar melhor deles, né? Sim, eu sou uma paciente que eu vim de não sei quantos tarja preta que eu tomava no dia, 20, eu tava aqui, 20 gotinhas de Rivotril. Agora, sabe o que é interessante? As pessoas, às vezes, têm muito mais facilidade de aceitar o Rivotril, de aceitar diversas drogas que são à base de cocaína, e aí fica com essa, né, com esse preconceito do cannabis, né? Inclusive causam dependência, né? Total. É verdade. Mas é por causa do peso da palavra mesmo, é questão cultural, cultural, né? Exatamente. Espero que a gente consiga quebrar um pouquinho desse piso cultural aqui, quem estiver nos assistindo, poder entender que a cannabis hoje é uma realidade e ela faz uso, como você mesmo disse, né? Já trouxe aí diversos benefícios já dentro da sua realidade. Né? Fora diversas outras. E você vê a questão tão cultural, o que acontece, que é muito interessante também no meu trabalho. Às vezes o médico ou o paciente, ele fala, você não tem um vídeo da produção do maquinário sendo feito? Às vezes não. Por quê? Por exemplo, todos esses produtos aqui nesse portfólio, que vem da Califórnia, você compra em qualquer lugar. Ninguém nunca perguntou pra você nunca ficou doidona? Normal. Mas, você vai tomar um trem desse, vai ficar... Isso é muito. Quando o paciente recebe, a mãe, geralmente, ai meu Deus, tô com medo, para com isso, não vai dar. Isso aqui pode... Olha, foi o que eu falei, meu filho... Mas é questão da cultura, porque realmente vem na mente da pessoa, vou tomar um trenzinho desse aqui, né? vai ser igual fumar uma maconha. Sim. Aline, compartilha pra gente também como é feita a produção do óleo canábico. Então, esse que vem da Califórnia, imagina uma empresa gigantesca produzindo um medicamento como qualquer outro. E tem muitos que são considerados suplementos lá fora. Então, a gente não tem nem um vídeo, vai ser produzido somente para aqui, para o nosso mercado do Brasil, porque a gente não tem esse vídeo institucional sendo produzido, porque ela é tão normal, tão comum isso, que ela é liberada. Que não tem voltado para isso. A empresa americana, ela não entende esse pensamento como um tabu, no Brasil. Né? O que é isso, gente? Eu tenho que fazer né? Porque lá não tem isso. Mas hoje, por exemplo, essa que eu estou mostrando aqui, ele é feito por CO2, é uma tecnologia muito maravilhosa. Mas a gente tem por etanol e gelo. Assim, é muito tranquilo, muito diluído, não tem cheiro, não tem gosto. Os remédios, os óleos, que são a base do THC, que tem o THC, o famoso tabu, porque o THC é a molécula psicotrópica que dá onda. Sim. Mas é 0,3% dentro de um frasco. Então você pensa, é muito pouco. Mínimo. Não dá onda, você não vai ficar chapado, você não vai pegar um remédio. Tudo bem, é diferente desse esse aqui é isolado, 10 miligramas em cada jujuba. Mas são as aplicabilidades, o médico vai saber a hora. Depende do caso. Então assim, mas o óleo em si... Não, eu já adorei, estou pensando aqui, eu estou precisando emagrecer. Aí, ó, eu estou né, o médico já prescreveu para mim a canetinha. Aí agora, em vez de canetinha, de repente eu já vou repensar, bater um papo aqui com a Aline. Eu vou te mandar uns estudos PubMed, por exemplo, a canetinha, a gente tem vários estudos nos Estados Unidos já que... Mas eu tô falando sério, eu vou perguntar como funciona isso. A canetinha após o já uso. tem especialista para procurar. Vou pegar aí já uma consultoria, natural. Aproveitar a oportunidade para poder entender um pouco. Já que ela emagreceu 22 quilos, eu só preciso de 20, ó. E conta pra gente, de todos os atendimentos que você faz, qual é o grupo que mais te procura hoje em dia para fazer esse tratamento? Acaba ainda sendo o autismo, né? As famílias atípicas e os próprios autistas, porque eu tenho o blog do autismo. Meio, né? Onde então, você é conhecida, né? Muita gente pelo autismo. Mas, comercialmente mesmo falando, hoje o que eu tenho mais essa devolutiva é a parte da ortopedia. Da ortopedia. Das dores, por causa da fibromialgia, da artrose, da artrite. Interessante. Muitas dores. E muitos pacientes, não é a maioria, mas que tem crescido muito, é a parte oncológica, os médicos passando para pós-químio, durante a químio, fazer uso junto para quanto à parte oncológica, teve um menino que eu tive a oportunidade de conhecer que fazia um tratamento e ele usava, né, essa parte aí foi passado para ele. Como forma de aliviar, né? Isso, a dor. Para cuidar dos paliativos é maravilhoso. Por exemplo, o THC isolado, o cara já está usando morfina e não está funcionando. Então, os médicos fazem esse adjunto para melhorar o bem-estar mesmo, né? Para até o fim das pessoas até ser melhor, sabe? É muito bom, gente. É amplo demais. Parte veterinária, parte odontológica. Tem se expandido, né? É muito, é infinito. E quais são tuas expectativas dentro da sua profissão como consultora? Você acha que esse é um mercado que tende a crescer ainda mais? Com certeza, está só começando. E assim, até a portaria, essa resolução que eu trabalho, ela é muito, uma hora vai cair, vai derrubar. Sim, no dia que o Brasil, ele alcançar esse mercado que a gente traz dos Estados Unidos, do Canadá, da Suíça. Eu pretendo continuar, pretendo crescer, estudar cada vez mais e espero que um dia o Brasil seja produtor, que a gente tenha
esses insumos aqui, que seja tudo com certificado, tudo direitinho. Nacionalizado, né? Exatamente, porque a gente, tem capacidade para isso. Solo para isso, a gente tem gente para trabalhar. Infelizmente, nessa questão de produção de políticas públicas, né, de aprovação e alterações na nossa Constituição sobre algo legal ou não, a gente ainda tem uma barreira muito grande, né? Muito. É absurdo. Então, assim, a gente tem isso aqui, tudo bem, um dia a gente pode parar de importar, mas a gente tem que alcançar esse mercado. Eu espero que isso vai demorar um pouquinho. A gente já está chegando ao nosso final, a gente tem um tempinho aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo está gostando do assunto e quer saber um pouco mais. Se você quer saber um pouco mais, eu peço que você deixe o seu comentário, siga a gente, coloca a notificação, porque tem muito assunto importante aqui na Albucast e a gente já vai terminando. Você já seguiu? Você já lá se inscreveu, colocou a notificação? Se não fez, faz agora. É assim que funciona. Tem que ser esperto para poder vamos falar, na vanguarda. E eu espero que vocês possam estar gostando. E se quiser saber um pouquinho mais, deixe um comentário. Né? Compartilha com a gente suas redes sociais, como que a gente pode conhecer o seu trabalho. Com certeza. Então, eu já sou conhecida como CBD Aline, não em Teresópolis, mas as pessoas já me conhecem. CBD Aline? CBD.aline é meu Instagram. E o Instagram dos meninos do Autismo Blog, que eu tenho há mais de 10 anos, é o Irmãos Nuteia, que eu falo só sobre autismo, e o CBD Aline é só parte da cannabis. E parabéns aí pela iniciativa, porque eu moro há anos aqui, é o segundo podcast aqui em Teresópolis que eu falo sobre isso, e realmente é uma procura muito grande. E tá no meio, gente. E que se expanda cada vez mais, né? E a gente gosta de estar na vanguarda, se a gente puder trabalhar e ajudar. É isso aí. Muito obrigada por vir. É enriquecedor. A gente percebe que a gente está no local certo quando a gente ouve mais do que a gente fala. E a gente tem muito a aprender com você. Aliás, o mundo tem muito a aprender com você, em especial o Brasil, obrigada. Que tem essa caixinha fechada ainda, mas que com trabalhos como o seu vai abrir ainda. Podem contar sempre comigo. Tá ok. Muito obrigada pelo convite. Eu que fico grato por você ter aceitado o convite. Você que gostou, como eu disse, comenta e até o próximo podcast da Albucast. Até a próxima. Obrigada.